Olá, amigos! Revolução Espírita, programa que para nós é um espetáculo. Você está falando assim, você fala isso porque você participa. É claro, porque a gente está trazendo ideias tão oportunas, tão necessárias e tão atuais, que eu tenho certeza que você está acompanhando com muito gosto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todo mundo. O assunto nosso é educação. E o Paulo Henrique está sendo convidado, né, para que nos fale sobre o seguinte. Existe uma educação que a gente vai chamar assim de educação por adestramento. E existe uma educação que ela propõe a liberdade, né? E o Espiritismo propõe uma educação pela liberdade, e esse é o nosso tema de hoje. Como é que fica isso, Paulo? No mundo atual, onde todo mundo debate sobre educação, onde as pessoas questionam os sistemas educacionais. Num primeiro momento, Cristina, quando nós vamos abordar esse assunto, é preciso levar em conta um fato. Quando o Espiritismo surgiu, ele surgiu em apoio a uma corrente de pensamento que questionava os meios de relação social que eram adotados até então, o que a gente pode chamar de mundo velho, né? Até então, as pessoas eram submetidas, do ponto de vista social, nas mais diversas instituições. Então, se você era um camponês, você vivia em função de trabalhar ininterruptamente e não ter nenhuma condição de vida que lhe dê algo melhor. E a igreja explicava que isso era a vontade de Deus. O nobre, o rei, eram escolhidos por Deus. Então a estrutura social, dizia-se, ela reflete a vontade de Deus para este mundo. Entendo. Né? Do ponto de vista social, a mesma coisa, porque as leis impunham essa condição. E a educação era acessível apenas a alguns. E como a igreja dominava a educação, ela dava à educação um caráter semelhante a essa imposição, a essa visão de castigos e recompensas que a própria religião propunha. Entendo. Então, dava um todo, a vida social, a vida religiosa e a vida educacional, todas elas eram coerentes entre si. Então, muita gente pensa assim, por que as pessoas não se rebelavam? Porque a descrição que se tinha do mundo era, Deus criou tudo isso dessa forma. Então, você tem que aceitar. Um sistema fechado, né? Onde as pessoas tinham uma coerência entre a religião e a educação, tudo praticamente uma coisa só. A educação, a religião e a questão social. Tudo ali estava entranhado. Isso é antes do Espiritismo. Isso. E agora, claro que muitos padres que cuidavam da educação. E o sistema era terrível, porque um dos métodos era da palmatória. Então, na pesquisa que eu fiz, e eu faço esse relato no livro, eu tenho alguns depoimentos de professores, né, que acompanharam essa educação, que ainda estava presente no século XIX, e eles diziam o seguinte, olha, para os alunos, eu costumava, um senhor, né, nordestino, que usava a palmatória no método de ensino. Está falando aqui no Brasil? É aqui no Brasil, mas ele dando continuidade à tradição dessa educação que foi criada pelo clero, né? Certo. E predominou durante séculos, né? Agora, ver isso na nossa época, no século XX, é estranhíssimo, né? Mas é a marca da história, é a história se fazendo presente, né? E esse senhor, então, dizia, muitas vezes eu fazia uso da palmatória não para corrigir um erro do aluno, mas para que eles estivessem conscientes da necessidade do aprendizado. Então ele dava com a palmatória na mão de cada criança preventivamente, para que elas mantivessem a consciência do método do aprendizado. Então a ideia era assim, o que leva a aprender é o castigo. É isso mesmo. Mais até do que correção. É a mola propulsora. É como se dizia na época, então, na igreja, o Tomás de Aquino lhe dizia, olha, os vossos filhos são como cavalos, né? É necessário domá-los. Então, a ideia era essa, o indivíduo ele era, por natureza, selvagem,
por natureza, ele era animal, por natureza, ele era vicioso. Então, a gente entende que esse termo adestramento, porque então a escola, apoiada na religião e, obviamente, as famílias sustentando tudo isso, vão fazer com que, através do medo, da coerção e de uma obediência cega, a criatura tenha que seguir aquilo. E se ela segue, ela é entendida como uma pessoa bem educada. É a educação do condicionamento. Infelizmente, na era moderna, não houve uma superação desses conceitos pela educação ali promovida pela universidade, que se tornou laica, mas materialista. Laica no sentido de não ser regida pela religião. Sim. Né? Mas havia ali um novo conceito, que era o conceito materialista. Então, o conceito materialista, ele aproxima o indivíduo do animal. E da mesma forma que você adestra o animal, imagina-se que você também adestra o homem. Inclusive, existe do ponto de vista da psicologia do behaviorismo, né? Quer dizer, comportamental, que estimula esses condicionamentos. Então, a pessoa condicionada... O estudo do comportamento humano feito pelos cientistas materialistas, que estão representados, por exemplo, pelo behaviorismo, eram estudos que nasceram juntamente com o estudo do comportamento animal. Sim. Então, foi uma apropriação, né, dos estudos do comportamento animal, pelo condicionamento, que um dos experimentos fundamentais é aquele de você bater num som alto no mesmo momento em que você alimenta o cachorro. E aí, posteriormente, você bate o som alto sem dar o alimento e ele saliva. Então, esse condicionamento do animal, ele passou a ser utilizado e estudado como se fosse o mesmo mecanismo para o desenvolvimento do homem. Né? Você sabe que eu vi um filme, uma filmagem, que foi feita pelo próprio John Watson, quando ele está condicionando a criança com o tal do coelhinho branco e o som muito forte atrás, assustando a criança. Ele acreditava tanto Ele passa a ficar com medo. A criança fica com medo de qualquer coisa que tenha pelo. Peludinha, branquinha, assim. Depois ele transferiu esse medo para pessoas que tivessem barba. Isso. Só que isso é um trabalho grotesco, né? Não importa que ele está numa universidade, ele vai traumatizar uma criança para estudar o comportamento. Isso pior que foi feito na universidade foi filmado, né? E se tornou base do estudo do indivíduo, do condicionamento do ser humano, né? Não só isso, como base dos sistemas educacionais, que é isso que está interessando para a gente aqui. Agora, existem outras maneiras de você olhar a educação. E é nisso que o Espiritismo se insere. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco? Exatamente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta loguinho. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.